Primeiramente, bom dia a todos os meus alunos. A aula de hoje será sobre a divisão administrativa e a divisão regional do Brasil. E, como exemplo, eu trouxe o poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele diz o seguinte: precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. Carlos Drummond remete a tempo de colonização. Então, o Brasil levou muito tempo para ser descoberto, para ser construído e formado. Então, apenas em 1930, para vocês terem uma ideia, é que há uma preocupação, uma instituição que vai cuidar em saber qual a dimensão do Brasil, quem faz parte do Brasil, o que é o Brasil. Então, o poeta salienta que precisamos descobrir o Brasil. Para começar, sabiam que antes de ser a República Federativa do Brasil, com 26 estados e um Distrito Federal e mais de 5 mil municípios, o nosso país teve outros sistemas de organização político-administrativas. Então, o Brasil teve como sistema de organização capitanias hereditárias, governo geral, vice-reino, monarquia e, finalmente, república. Então, a nossa atual configuração política e territorial, ela foi historicamente sendo construída e seu início, obviamente, data da ocupação da América, quando estudamos o Brasil colônia. Capitania hereditária, governo geral até vice-reino, a gente está falando de Brasil colônia. Então, boa parte da história do Brasil é do Brasil colônia. Depois o Brasil virou uma monarquia em 1822, quando se torna independente. Vai até 1889. E finalmente república, que perdura até os dias de hoje. Bem, então vamos analisar cada um destes momentos. Primeiro, as capitanias hereditárias. Como vocês podem notar aqui no mapa ao lado, as capitanias hereditárias, elas foram uma forma do governo transformar o Brasil numa colônia. A coroa portuguesa, ela organiza um sistema de administração, porque colonizar de fato o Brasil implicaria em gastos elevados para a coroa portuguesa. Então, só em 1534 foi criado o sistema de capitanias hereditárias, foi feita uma primeira divisão, essa é a primeira divisão político-administrativa do território colonial, foi dividida em 15 capitanias, todas com acesso ao mar, como vocês conseguem visualizar aí no mapa, ou seja, com acesso ao litoral. A quem foi concedido administrar? Foi concedido aos cidadãos portugueses, eram os chamados donatários. Estes possuíam algumas obrigações. Primeiro, tinham o dever de exercer a função administrativa da capitania, já que eram os representantes do poder real naquele território. Segundo, os donatários tinham o dever de proteger, seja militarmente, as terras sob sua jurisdição, provendo-os de armas e fortificações. Em troca, os donatários recebiam uma renda, uma pensão, tinham um monopólio sobre moinhos, fornos e engenhos e podiam conceder terras a outras pessoas particulares. O sistema de capitanias organizou o território colonial em unidades autônomas e desarticuladas entre si, ou seja, uma divisão político-administrativa descentralizada. Esse sistema deu certo? A resposta é não, porque os donatários eles foram incapazes de investir o necessário para manter ou defender as capitanias. Somado a tudo isso, Portugal viu seu lucro com a venda de especiarias diminuir e a Espanha encontrou ouro em Potosí, a atual Bolívia. Tudo isso forçou a coroa portuguesa a se envolver diretamente na administração de sua colônia. Então, em 1549, como forma de reforçar a presença de Portugal em sua colônia e coordenar os esforços dos capitães donatários, a coroa instalou um governo geral. Esse governo geral foi recém-fundado na cidade de Salvador, como vocês observam no mapa. Salvador hoje, capital da Bahia, era um aparelho de Estado subordinado à monarquia lusitana, ou melhor, à coroa portuguesa.
Mas em decorrência da perda da região como em sua importância econômica, em 1763 vai para o Rio de Janeiro. Então, ao longo do século XVI, o litoral brasileiro, aos poucos, ele foi sendo ocupado, povoado. E algumas excursões para o interior, como as entradas, as bandeiras, as missões, entradas e bandeiras estas que procuravam principalmente ouro, foram mantidas como forma de incentivar a procura do ouro e também contribuir com a ocupação do interior do país. Isso fez com que o Brasil mudar sua configuração territorial. Foi feito um novo tratado, Tratado de Madrid, que dizia que aquele que ocupasse a terra de fato é que era o dono. Então o Brasil triplicou de tamanho. Depois o Brasil é levado à categoria de vice-reinado. Então até o século XVIII, as unidades administrativas portuguesas eram divididas em capitanias reais e capitanias hereditárias, chamadas donatários. Mas já no século XVI, o fracasso dessas capitanias hereditárias fizeram com que a coroa portuguesa comprasse ou confiscasse as terras arrendadas aos donatários. No final, todas as capitanias retornaram à propriedade do Reino de Portugal. Em 1759, a organização das capitanias da coroa, governadas por funcionários nomeados pelo rei e divididas em capitanias principais, como a Capitania Geral do Pará, Capitania de São Paulo, Capitania do Rio de Janeiro, e tem as subordinadas, que é essa capitania aqui, todas as manchadas, são subordinadas à capitania principal. O nome do governador que governava essas capitanias principais, como a Capitania Geral do Pará, era chamado de Capitães Gerais. Essa organização em vice-reino, o Brasil já em status de vice-reino, vai perdurar até 1815. Depois disso, o Brasil se torna independente. É o chamado Brasil Império, onde é estabelecida uma monarquia. Então, em 1822, o Brasil torna-se independente de Portugal e as antigas capitanias são transformadas em províncias. Então, a gente já não fala mais em capitanias, mas em províncias, províncias do Império do Brasil. Isso vai durar até 1889. Então, a partir de 1889 é proclamado a República. A República, as antigas províncias passaram à categoria de estados, mantendo as mesmas fronteiras. E o Brasil foi conhecido em 1889 como Estados Unidos do Brasil. O Brasil assume o que a gente chama de federalismo. Nesse momento já tinha 20 estados, mais um Distrito Federal. O município do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um distrito federal, era um município neutro, que foi elevado à categoria de Distrito Federal. Rio de Janeiro vai ficar como capital do país de 1889 até 1960. Por quê? Porque em 1956, Juscelino Kubitschek constrói Brasília. Em 1960 é inaugurada a cidade de Brasília e é construída em volta de Brasília, que a gente chama hoje de Distrito Federal. Em 1988, a última Constituição ela é promulgada e estabelece novamente que o Brasil é uma república. República significa que é uma forma de governo caracterizado pela eletividade e pela temporalidade do chefe do Poder Executivo, ou seja, a gente vota no Poder Executivo a figura do presidente, a figura do governador, a figura do prefeito. Ele tem um mandato eletivo, ele dura um certo período. Quando esse período acaba, ele sai do poder. República federativa, porque federativa é uma forma de Estado, um Estado composto por vários poderes. A gente tem a União, como vocês observam aqui no slide, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A União é apenas uma, os estados são 26, o Distrito Federal fica localizado na capital Brasília, e os municípios são atualmente mais de 1.500 municípios, de acordo com o censo do IBGE de 2010. A União. O que é a União? É o nome dado ao governo central da federação,
responsável por editar leis que vigorem em todo o território nacional. Por exemplo, a União compete aprovar o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário e o Sistema Previdenciário. Claro que isso vai ter implicações na vida de todo o Brasil, porque são leis gerais que valem para todos os estados brasileiros. Então, por exemplo, lá no Código Penal vai dizer o que é crime, quais são os tipos de crime, é uma lei geral. No Código Civil vai ter como é feito o casamento civil, como é feito contratos, doação, adoção, divórcio, tudo isso vai estar lá no Código Civil. Código Tributário. Então tem alguns impostos que a União cobra, como imposto de renda, como imposto sobre operações financeiras. E o sistema previdenciário, como exemplo, a gente tem a aposentadoria. Vários tipos de aposentadoria. Então, compete à União gerir todo o território nacional, todo o território mesmo, toda a sua soberania, seja terrestre, espaço aéreo ou espaço marítimo. O Distrito Federal é a unidade onde tem a sede do governo federal. Na cidade de Brasília está lá os 3 prédios do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. E os estados, em um número de 26, como foi dito anteriormente, constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa do país. Cada estado vai ter uma capital como sede do governo. Por exemplo, a gente vai ter o Distrito Federal, Brasília, onde fica localizado esse plano piloto aqui, ó. Plano piloto, Lago Sul e Lago Norte, o Lago Paranoá. E tem as outras cidades que cresceram em torno de Brasília. O Distrito Federal não é dividido em municípios, mas fica a sede da capital do país. E como exemplo de estado, tem aqui esse mapa, o da Paraíba, e aqui João Pessoa é a capital do nosso estado. Dentro do estado a gente vai ter os municípios. Então o município é a menor unidade de hierarquia dentro da organização político-administrativa atual do Brasil. A localidade onde está sediada a prefeitura municipal tem a categoria de cidade. O resto é distrito, são unidades administrativas dentro de um município. Então, como exemplo, a gente tem um município de Campina Grande. Então, a cidade de Campina Grande é a prefeitura municipal, categoria de cidade. E a gente tem esses distritos aqui, ó, Catolé, São José da Mata e Galante, que são distritos de Campina Grande. Como Queimados, a gente tem o distrito do Ligeiro. Ok? Depois de analisarmos o sistema de organização político-administrativa, é necessário ter em mente agora o ano de 1930. Então, a partir de 1930, a divisão regional do Brasil vai ganhar feições. Então, o Brasil vai ter que começar a ser estudado. Para chegar à atual configuração e organização política administrativa, é necessário voltar até os anos de 1930, pois antes deste ano não havia um território integrado. O Brasil era um imenso país com as atividades econômicas de cada região, um imenso arquipélago, uma ilha econômica. Então, cada região vivia isoladamente sem depender da outra região. Não havia um processo de integração do Brasil. Então, até o ano de 1930, é o fim da República Velha no Brasil também, historicamente falando. É o fim da chamada política do café com leite. E Getúlio Vargas torna-se presidente do Brasil. Então, o Brasil era um país carente de informações. A gente não tinha uma instituição que cuidasse, que analisasse o Brasil. Como foi possível a sua integração, a integração desse território chamado Brasil? Então, Getúlio Vargas vai criar um órgão de regulamentação, de controle e de fomento para estimular o progresso da nação. Getúlio Vargas é aquela figura de um regime político autoritário, centralizador. Na figura de Getúlio Vargas, a gente tem um Estado que tinha um firme propósito de modernizar também. Nesse sentido, está ligado à ideia de um planejamento estatal para retomar o crescimento econômico. Então, vai ser criado 2 órgãos, o Conselho Nacional de Geografia e o Instituto Nacional de Estatística, em 1934, os quais foram transformados em um único órgão no ano de 1942, que a gente chama atualmente de IBGE.
que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quais serão os objetivos deste órgão? Primeiro, conhecer o território brasileiro e levantar dados estatísticos da população brasileira. Então, o IBGE vai seguir três procedimentos principais para analisar o Brasil, para conhecer o Brasil. Então, o primeiro é o levantamento de informações, seja no âmbito nacional, regional ou local, sobre as diversas características do espaço brasileiro. Segundo, essas informações levantadas serão transformadas em informações estatísticas confiáveis que permitem ao governo implantar políticas setoriais de desenvolvimento. E, por fim, através dessas informações de levantamento estatístico, vai ser feito um sistema cartográfico também padronizado e preciso, que permita ao Estado ter a exatidão dos problemas e conflitos que envolviam as fronteiras internas do Brasil, estados e municípios, por exemplo. O IBGE ele vai internamente ser constituído de 3 conselhos: o de geografia, o de estatística e o de cartografia. Então, o IBGE será responsável por regionalizar o espaço brasileiro, que é resultado de muitas transformações nas estruturas socioeconômicas de nosso país. E essas transformações, ou melhor dizendo, regionalizações, se darão em função do conceito da palavra região. Então, o que é uma região? A palavra região vem do latim, significa regio, que significa linha divisória ou demarcação. O conceito de região também está historicamente vinculado à ideia de diferenciação de área. Então, para estudar uma determinada área, eu tenho que diferenciar das outras ao redor. O IBGE vai tratar principalmente nesses 3 conceitos: região natural, que é uma área geográfica caracterizada por um ou mais aspectos naturais. Ela vai regionalizar o Brasil, o IBGE vai regionalizar o Brasil do ponto de vista natural: hidrografia, relevo, clima e vegetação. Isso é uma forma de regionalizar. Eu peguei esse critério, por exemplo, o Nordeste a gente vai ter como vegetação a caatinga, vai ter como clima o semiárido. O IBGE também vai se utilizar do conceito de zonas fisiográficas, que são baseadas em aspectos naturais e socioeconômicos e na posição geográfica das áreas delimitadas. E o IBGE também vai trabalhar com a noção de região homogênea, que é um conjunto de elementos naturais, sociais e econômicos da região. Então, não são apenas aspectos de uma região natural, mas aspectos econômicos e sociais da população brasileira serão levados em consideração.